Há muitos anos eu fui com uma namorada para uma cidade do interior que tinha um céu noturno lindíssimo. A garota, que nunca tinha parado para pensar nas grandes questões cosmológicas, acabou se interessando muito provavelmente porque eu não parava de olhar para cima. E entre as várias perguntas que ela me fez, uma se destacou. Será que existem outros elementos químicos naquelas estrelas distantes? Ou elas teriam composições parecidas com a do Sol? Será que os planetas que as orbitam são formados por ferro, silício, oxigênio, hidrogênio e outros átomos mundanos como os encontrados por aqui? Ou existiriam por lá materiais exóticos como a kryptonita, o vibranium e os cristais de lítio? Eu ainda me lembro do sorrisinho dela quando eu falei que não. Estrelas e planetas, tanto dessa galáxia quanto das outras, são formados pelas mesmas substâncias que temos por aqui. Ela me chamou de pretensioso. Disse que há muitas coisas lá fora das quais nem fazemos ideia. E eu respondi que não tinha dúvida nenhuma de que essas coisas desconhecidas estão lá, mas que elas são feitas da mesma matéria que nós. Não era arrogância. Aquele era um assunto que me interessava há anos, então eu já o havia estudado. A ciência não conhece tudo, obviamente, mas ela já sabe determinadas coisas com alguma certeza, coisas que podem ser testadas e comprovadas. E uma delas é isso. Os elementos químicos que encontramos na natureza por aqui são os mesmos que existem em todo o universo. Para entender por que não existem elementos exóticos desconhecidos por nós, precisamos compreender primeiro o que é um elemento químico. Tudo o que vemos em torno de nós é feito por átomos. A grande maioria deles não está sozinha porque tende a se combinar com outros átomos formando moléculas. Mas as nuvens de elétrons e as interações químicas não importam para a nossa discussão. O que define um átomo é o seu núcleo, e é na dinâmica dele que conseguiremos entender por que já conhecemos todos os elementos presentes na natureza, tanto aqui quanto em galáxias muito, muito distantes. Então vamos pensar no núcleo atômico. Na escola nós aprendemos que existem nele, basicamente, dois tipos de partículas: prótons e nêutrons. Prótons têm carga elétrica positiva, então se repelem, mas os nêutrons, que não possuem carga elétrica, podem permanecer próximos tanto uns dos outros quanto dos prótons. Não só podem, como devem. Tanto prótons quanto nêutrons são formados por quarks, que trocam gluons entre si constantemente. Essa troca de gluons, como o nome sugere, cola os quarks, mantendo-os juntos. É uma força que funciona como um gancho. Ela só age quando nêutrons e prótons estão muito próximos, mas ela é 100 vezes mais forte do que a força de repulsão eletromagnética. É a presença dos nêutrons, portanto, que mantém os prótons dentro do núcleo. Mas o que isso tem a ver com o fato de não haver elementos químicos naturais desconhecidos em outras partes do universo? O que define um elemento é a sua quantidade de prótons. O carbono, por exemplo, tem sempre 6 prótons, mas a quantidade de nêutrons pode variar. Há versões de carbono com desde 2 até 16 nêutrons. Você pode imaginar que, já que os nêutrons regulam a estabilidade do núcleo, ter um número diferente de nêutrons e prótons não deve ser muito bom. É como se o núcleo fosse uma bandeja e os prótons e nêutrons os copos. Quando eles estão distribuídos de maneira uniforme, o garçom, que representa aqui as forças atômicas, consegue carregar a bandeja sem muito esforço. Mas quanto maior a diferença entre prótons e nêutrons, maior a possibilidade do garçom se desequilibrar e algo cair da bandeja. É isso que chamamos de decaimento radioativo. Quando um ou mais copos caem da bandeja, aqueles que sobram se transformam em um elemento diferente e mais estável. A bandeja se torna mais fácil de carregar. A natureza procura estabilidade, e é exatamente por sabermos disso que temos certeza de que não existem elementos químicos naturais desconhecidos por aí. A maioria dos elementos possui isótopos estáveis, bandejas equilibradas, mas a partir do polônio, todos os isótopos são instáveis.
Isso significa que esses elementos, mais cedo ou mais tarde, vão decair e se tornar elementos mais leves, porque suas bandejas são pesadas demais para o garçom carregar. E a tendência é que quanto mais pesada a bandeja, mais rápida seja a queda, porque os garçons, as leis da natureza, são iguais para todos os elementos. Não há garçons mais fortes, capazes de carregar bandejas mais pesadas. É por isso que não encontramos na natureza elementos mais pesados do que o plutônio. Aliás, é tão difícil encontrar o plutônio na natureza que nós primeiro o sintetizamos em laboratório e só depois o encontramos no meio ambiente em quantidades ínfimas. E a coisa vai piorando conforme o peso aumenta. Os elementos com números atômicos maiores do que 94, ou seja, desde o ameriço até o oganessônio, possuem meias-vidas que variam de poucos milhões de anos até alguns milissegundos. Isso significa que mesmo se eles se formaram na natureza durante a supernova que forneceu os elementos pesados que temos aqui na Terra, por serem tão pesados, eles decaíram antes mesmo do planeta acabar de se formar. E quanto mais pesado, menor a meia-vida. A partir do Einstein, o elemento 99, todos os outros são apenas curiosidades de laboratório. Não dá tempo de fazer nada com eles antes do decaimento, quanto mais construir um escudo indestrutível ou um cristal capaz de regular o fluxo de matéria e antimatéria de um reator de dobra espacial. Podem existir elementos além do oganessônio? Sim, sem dúvida. Aliás, americanos, alemães e russos já tentaram sintetizar o elemento 119, que tem até um nome provisório, ununênio. Mas se eles conseguiram, não ficaram sabendo porque o decaimento foi rápido demais para ser detectado. Isso valeria para outras civilizações com tecnologias mais evoluídas do que a nossa. Seus elementos sintéticos decairiam tão rapidamente quanto os nossos. Ok. Então não devem existir outros elementos em outras galáxias. Mas e se elas forem feitas de algo completamente diferente? Antimatéria, por exemplo. Nós podemos medir a quantidade de elementos químicos existentes em outras galáxias usando a espectrografia, ou seja, espalhando suas luzes com um prisma e procurando esses traços negros que são faixas de absorção, a assinatura de cada elemento químico da tabela periódica. A antimatéria, porém, emitiria faixas de absorção idênticas, afinal os antifótons são iguais aos fótons, eles não possuem carga elétrica para inverter. Como podemos ter certeza, então, de que outras galáxias não são feitas de antimatéria? O problema é que mesmo o espaço intergaláctico não é completamente vazio. Há pelo menos um átomo a cada 10 centímetros cúbicos de espaço. Quando os antiátomos da galáxia de antimatéria encontrassem átomos de galáxias feitas de matéria, eles se aniquilariam emitindo raios gama. E não há nenhuma galáxia conhecida com uma concha de raios gama a envolvendo. Como você pode perceber, nós não sabemos tudo, mas já sabemos alguma coisa. Sem dúvida, há muito o que descobrir ainda, e devem existir infinitas substâncias e ligas metálicas no universo das quais ainda não temos nem ideia. Mas que elas são feitas dos mesmos elementos químicos que nós temos aqui, são. Sorte do Super-Homem, azar do Capitão América. Eu sou o Juliano Righetto e você assistiu a mais um Somos Míopes porque somos breves.